Tem clube da Série A que continua de olho em Everton Cebolinha, já pensando em 2026. Vamos falar também sobre Pulgar. E o Estudiantes tem 2 desfalques extremamente importantes para pegar o Flamengo nessa quinta-feira. A gente vai dizer quais são esses jogadores. E o momento do Estudiantes, é péssimo, tá? Eu vou trazer aqui alguns números para vocês verem. O Flamengo é muito favorito. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todos os amigos. E não deixe de hypar o vídeo também. Isso é importante. Galera, antes de trazer esses assuntos aí que eu mencionei no início do vídeo, como nós comemoramos, falamos muito sobre o retorno da torcida Jovem Flá, uma das principais organizadas do Flamengo, recentemente, eles estavam punidos, não podiam retornar ao estádio, conseguiram a liberação, mas poucos dias após o retorno, a Jovem Flá, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, foi punida novamente, está proibida de frequentar estádios por 2 anos. Notícia do meu parceiro Renan Moura, lá da Rádio Globo. A decisão foi tomada após novos episódios de violência e má conduta na cidade do Rio de Janeiro. Alguns motivos relatados: integrantes da Jovem Flá pularam catracas de trem, danificaram estação e andaram na linha férrea, atrasando o percurso. A PM também relatou pichações. Relatos da PM de membros da organizada surfando ônibus na Cidade de Deus, perdão, galera, e também em Niterói. Brigas também ocorreram na Avenida Brasil. Um dos membros da torcida organizada urinou em um blindado da PM e disse nas redes sociais: hoje eu quero arrumar problema. Tem também aqui um comerciante teve mercadoria roubada no setor norte, 2 caixas de cerveja e 2 de refrigerante. E para finalizar, o BEP também apontou a agressão sofrida por torcedores do Vasco em um bar em Copacabana. Repito, informações aí do parceiro Renan Moura, lá da Rádio Globo. Falando agora sobre o Estudiantes, time argentino que enfrenta o Flamengo nessa quinta-feira, jogo de ida pelas quartas de final da Libertadores, jogo no Maracanã. Inclusive, esse jogo está ingresso esgotado. A diretoria acredita em mais de 69 mil pessoas presentes, contando camarote, enfim, cortesia, isso tudo, ingresso para parceiros. Então, a diretoria acredita em mais de 69 mil pessoas presentes lá no Maracanã. E o momento dos Estudiantes não é nada bom, muito pelo contrário. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. O time argentino tomou 7 gols e fez apenas 4. E também, tem 2 baixas na equipe argentina para pegar o Flamengo e 2 baixas importantes. O Estudiantes divulgou um boletim médico de jogadores que vão desfalcar a equipe contra o Flamengo. Leandro Gonzalez Pires, ou apenas Gonzalo Pires, que é zagueiro, sofreu uma lesão de grau 3 no tendão da coxa direita. E Edwin Cetré sofreu uma lesão muscular de grau 1 no bíceps distal esquerdo. Nenhum dos jogadores estará disponível para a viagem ao Brasil. Para quem não sabe, o Gonzalo Pires é um zagueiro titular central absoluto. Ele chegou há alguns meses do River Plate. E o Edwin Cetré é um ponta. Ele não é titular, mas é considerado um 12º jogador da equipe do Estudiantes. Eventualmente é titular, e quando não é titular ele entra, ele é acionado durante o jogo e seria um jogador extremamente importante para o contra-ataque, que é a provável postura do Estudiantes no Maracanã. Eu acredito que o Estudiantes está vindo ao Rio de Janeiro para voltar à Argentina vivo, pensando na classificação, porque o Flamengo é muito favorito, gente, é muito favorito. Estamos falando de um Flamengo que não sofre gol. No Campeonato Brasileiro são apenas 10 gols sofridos em 22 jogos. Estamos falando de um Flamengo que é avassalador, que quando resolve converter as oportunidades criadas, faz o que fez, por exemplo, contra o Vitória, contra outras equipes, contra o Juventude. Enfim, é um time muito bem treinado, um time extremamente maduro. Tanto é que lá no Twitter, quando eu trouxe essas informações sobre Estudiantes, muito torcedor perguntando: e aí, você fica animado ou fica triste vendo isso? Porque muita gente tem medo da tal flamengada.
E eu respondi, atualmente, com o Felipe Luiz, o torcedor do Flamengo tem que ficar animado por conta do momento do adversário. Por que eu falo isso? O Flamengo hoje atingiu um nível de maturidade técnica e tática que eu não vi no Flamengo, sei lá, desde 2019, gente. Para mim, hoje, o Flamengo vive o melhor momento desde 2019. Ou eu estou mentindo? Estou falando em todos os sentidos, tá? Dentro de campo, fora de campo. Mas dentro de campo, primeiro, é o melhor elenco, sem sombra de dúvidas, e contando 2019. Porque esse elenco é melhor do que o elenco de 2019. É um elenco extremamente equilibrado. Antes da janela de transferência, eu falava que o elenco do Palmeiras era mais equilibrado. E são dois times que investiram pesado. Hoje o elenco do Flamengo é melhor e é mais equilibrado, pelo menos na minha concepção, tá? Então acho que o torcedor do Flamengo tem que ficar animado. E sobre o Flamengo, prováveis desfalques, Jorginho e Alexandre, a gente vai saber tudo na atividade dessa tarde, né? Porque vai ser o último treino antes desse duelo. Mas Bruno Henrique e Varela retornam e Alexandre e Jorginho são dúvidas, a gente vai saber. Sobre Pulgar, galera, muita gente me perguntando aí quando o Pulgar volta. A informação que eu tenho é que deve ser só em outubro, tá? Porque ele vai iniciar um processo agora, que é uma fase extremamente importante, com a fisioterapia, enfim, tem todo um protocolo que está sendo cumprido com o Pulgar, então não adianta acelerar o retorno dele, até porque o Saúl está muito bem, obrigado. Então dá uma certa tranquilidade para todos os envolvidos nesse retorno do Pulgar trabalharem de uma maneira bem pragmática, com calma, com paciência, para o jogador voltar 100% e conseguir performar nessa reta final da temporada. Grêmio mantém interesse em Everton Cebolinha do Flamengo para 2026. Informação que vem lá da imprensa gaúcha. Marcelo Marques, próximo presidente do Tricolor, gosta muito do atacante. Cebolinha também vê com bons olhos um retorno ao Grêmio. No entanto, a questão financeira segue sendo o principal entrave para o clube gaúcho conseguir tirar o atleta do Flamengo. Galera, sejamos francos, eu acreditava que o Cebolinha fosse voar no Flamengo. Não voou. Acontece, não foi por falta de tentativa e vontade do jogador, foram vários fatores. O contrato dele é até dezembro de 2026. Eu acho o seguinte, chegou o momento de negociá-lo. E quando eu falo isso, é pensando já no início de 2026. Por quê? Ele vai ter apenas um ano de contrato. A partir do meio de 2026 ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça do Flamengo. Então negocia logo, abre uma boa brecha na folha salarial, porque Cebolinha é um jogador que tem um salário alto e está tudo bem. Ele veio como uma contratação de peso, custando quase 100 milhões de reais aos cofres do Flamengo, a gente vai lembrar disso. Depois de uma boa passagem pelo Grêmio, chegou ao Benfica, não conseguiu render tanto, foi um dos destaques da seleção brasileira em Copa América, mas não rendeu no Flamengo e está tudo bem, sofreu com problemas físicos. Então chegou o momento de negociá-lo. Eu acho até que já deveria ter negociá-lo nessa janela de transferência que passou, mas agora, tudo bem, ele agrega da maneira que pode agregar nessa reta final de 2025 e em 2026 o Flamengo já pensa aí numa saída dele para negociá-lo. Pelo menos é a minha visão, o que eu faria se eu fosse dirigente e até mesmo se eu fosse treinador do Flamengo, pensando aí em 2026. Mas é aquilo também, a gente não sabe nem como é que vai ser com o Felipe Luiz ainda, é uma incógnita, gente. Embora eu esteja torcendo para ele renovar, mas o contrato dele é até dezembro também. Ele pode não renovar, a gente está falando de futebol. No futebol tudo pode acontecer. Mas, pelo menos eu dei minha opinião aí sobre o Everton Cebolinha e eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo tem que negociá-lo ou não? Tem que ficar com ele e até uma renovação de contrato, porque o contrato dele está chegando ao fim. Quero saber a opinião de vocês. Podem comentar à vontade. Rossi, meu goleiro blindado, falam muito da eficiência do ataque, mas nem tanto da eficiência da defesa. Então eu queria saber como você convence a sua família que você realmente joga no Flamengo se várias vezes você sai com o uniforme limpo porque a defesa já está ali arrumadinha. Não, isso aí é mais do que se fala na mídia que outra coisa, né? Tipo assim, nós como goleiros, tanto eu, Matheus, Diogo, Leo, quem somos goleiros do Flamengo, sabemos do forte que é nosso trabalho. Parece que não no jogo, porque tipo assim, a gente se prepara para uma, duas bolas, mas no dia a dia a gente
treina muito com Thiago, com Fabinho, a gente vem treinando muito, tentando sempre, no pouco tempo que tem entre jogo e jogo, tentar ajustar ao máximo os detalhes, tipo assim, seja na reação, na velocidade, na potência, tudo isso. Obviamente, tem muitos jogos que a gente não é muito acionada, mas a gente está aí para ajudar o time quando precisar, seja na saída de bola, jogando com os pés, ou seja cruzamento, uma bola aérea, chute, a gente sempre está preparado, porque sabemos que a gente não pode errar, e isso eu acho que é o mais difícil. Não poder errar é uma questão que eu acho que ninguém pensa, mas que é muito importante para nós como goleiros. Rossi, bom dia. Fábio Torres, canal Deco SRN. Rossi, falando especificamente de você, esses 2 anos de clube, quais os aspectos que você acha que você mais evoluiu no seu futebol? Tá, difícil falar. Primeiramente, eu quizás cheguei ao Flamengo com pouco ritmo do jogo, que eu vinha da Arábia, cheguei com um mês de férias também. Joguei lá, 6, 7 jogos, não foram muitos jogos, mas na verdade que nos últimos 8 meses antes de chegar ao Flamengo, eu só tinha jogado no máximo 10 jogos, porque teve a Copa do Mundo antes. Lá na Argentina a gente tinha acabado de jogar antes da Copa do Mundo e era muito tempo sem eu jogar. Cheguei aqui, treinei, até eu acho alcançar um ponto que eu conseguia jogar, além de que depois a decisão, a escolha era do técnico, e depois aí começar a pegar ritmo do jogo, acho que me ajudou muito. Hoje em dia eu me sinto, acho que posso falar, tipo assim, a minha melhor fase como goleiro, alcançando aqui no Flamengo com meus 30 anos, que também é pouco para goleiro, mas é isso aí. Obviamente tem aquela, se fala da evolução do jogo com os pés, mas eu já teve, na verdade, técnicos anteriormente que me pediam isso. Teve o Holland, o Milito, que eles também eram dessa ideia aí, o BKSS também tinha essa ideia do jogo com os pés. Depois chega aqui, está o Sampaoli também, que ele também tinha aquela ideia. E hoje com o Felipe eu acho que isso aí se ressalta mais pelo que eu sou utilizado na saída de bola, e isso quizás me faz parecer que eu melhorei muito, mas era simplesmente também essa necessidade do Felipe também quer que os zagueiros, que os volantes sejam opção para eu ter mais opções de passe, e é isso aí. Simplesmente eu me sinto na minha melhor forma, posso falar da minha carreira, e espero que continue assim. Tranquilo, bom dia. Edson Viana, Grupo Globo. Durante muitos anos, os times argentinos eram os mais temidos da Libertadores, e nos últimos anos, com o tamanho do investimento que tem sido feito no futebol brasileiro, esse eixo mudou um pouco. O quanto você acha que essa busca dos argentinos por quererem uma retomada de protagonismo na Libertadores pode ser um fator nessas disputas agora de Libertadores, e o quanto subestimar os times argentinos pode ser um perigo, já que os brasileiros vêm ganhando sempre recentemente, né? O quanto é traiçoeiro esse raciocínio, digamos assim, de superioridade. Obrigado. Não, eu acho que além de, obviamente, a diferença de investimento, seja no futebol argentino com o futebol brasileiro, como falei antes, a Libertadores é especial, cada jogo é importante. Obviamente que o Estudiantes vai deixar a vida pelo jogo das quartas de final, mas a gente sabe que também é muito importante para nós, e temos que pensar e acreditar que também é o nosso jogo das vidas também, porque a gente, se classificar, já fica entre os melhores 4 da América dessa edição da Copa, e seria um objetivo muito grande para a gente. São só, se a gente pensar na final, faltam 5 jogos nada mais. Para o final do Brasileiro faltam 16. Então o caminho da Libertad é mais curto, mas também é difícil. E é isso. Continuar acreditando no nosso trabalho, no nosso dia a dia, além de que seja um confronto Argentina-Brasil. Sabemos que vai ser difícil, como
todo juego que se enfrentan equipos brasileños y equipos argentinos, como vai ter na Sul-Americana também. E do outro lado também da Liberta também tem um jogo muito forte também, mas é isso, é acreditar no nosso trabalho, continuar evoluindo e tentar fazer nosso melhor na quinta-feira para abrir a série das oitavas, das quartas da melhor maneira. Bom dia, Bruno Braz do UOL. Voltando um pouco aí dessa passagem do Estudiantes, o que você atribui de repente não ter tido uma sequência maior, se ficou uma mágoa do Estudiantes por não ter tido mais oportunidade? Queria que você detalhasse como é que foi a saída do Estudiantes para o Defensa e Justiça, foi empréstimo, como é que se deu essa saída do Estudiantes? Na verdade, eu cheguei a Estudiantes mais como se fosse uma aposta, né? Tinha dois goleiros experientes lá, eu chegava como uma aposta a futuro. Depois, obviamente, teve técnicos que passaram lá, teve oportunidade de jogar. Joguei pouco, na verdade, mas eu era novo ainda, não tinha experiência no futebol da Série A, tinha muita diferença na Série C para a Série A, da terceira divisão para a primeira divisão. Era muita diferença também no ritmo do jogo e tudo isso, mas depois daí eu tive a possibilidade de ir para a Defensa e Justiça emprestado para obrigar pela titularidade da equipe, consegui pegar logo essa titularidade, então aí começou minha sequência na Série A, digamos, da Argentina, e depois de poucos jogos eu chamei a atenção do Boca, que naquele momento confiou em mim, eles foram lá no Defensa e Justiça, falaram para tentar me tirar, tiveram que conversar com Estudiantes e com Chacarita, que eram quienes tinham minha ficha, né? E eles, o Boca me comprou, e aí fui para o Boca, e aí começou minha andada no Boca Juniors. Rossi aqui? Bom dia. Rossi, a defesa do Flamengo no Campeonato Brasileiro é a menos vazada, sofreu apenas 10 gols. Felipe Luiz, ele fala bastante sobre isso, que ele não gosta de mexer no sistema defensivo, porque na concepção dele os zagueiros já estão bem entrosados, e a gente percebe muito isso até com você. Às vezes você dá uma fatiada lá no Samuel Lino, tenta dar uma fatiada também do lado direito, mas sempre tem o Léo ali como opção para você sair jogando. Eu queria saber, assim, o quão importante para você nessa época do ano, em que o Flamengo é o líder do Brasileiro e não fez uma boa campanha na fase de grupos da Libertadores, vai definir todos os jogos fora até chegar a uma eventual final, mas você ter essa defesa encaixada, você ter os dois zagueiros ali entrosados e você tendo uma opção ali, o Danilo, quando entra, sempre entra muito bem. Obrigado. Primeiramente, além da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, a gente também tem a melhor defesa da Libertadores. Somos o time que menos gols sofreu na quantidade de jogos que a gente leva. E isso também é parte da equipe inteira, né? A gente tem uma ideia do jogo que a gente começa a nossa pressão lá na frente, é muito difícil chegar ao nosso gol. E isso aí é pelo esforço dos atacantes, dos volantes, da defesa também. Quando a gente vai para trás, o time todo ajuda a defender. A gente se tornou um time muito difícil de ser vazado, além de, obviamente, ter sofrido muitos jogos também, mas a gente tem essa sensação e é bom para a gente saber que se a gente não tomar gol, como eu sempre falo, a gente vai estar mais perto de vencer, que é o que vai acontecendo. Se o outro dia contra o Juventude a gente sofreu pouco, teve uma bola no começo, um escanteio que o Emerson tirou da pequena área, depois, obviamente, todo o time tem muito perigoso na bola aérea, mas aí também é aquela questão de nos conhecer dentro do campo, com Leo, com Danilo quando joga. Eu acho que todo mundo tem a mesma ideia. Eu falo para eles também que, tipo assim, a bola vem no ar e aí eu tenho que sair, eu não vou falar porque, tipo, se eu falar, eles podem mexer o corpo, alguma coisa. Eu prefiro ter o controle da situação sem falar. Eles confiam que eu vou sair do gol, em muitas bolas também. Como eu também confio nas bolas que eles vão conseguir tirar, por isso também eu acho que cada um tem, né, sua forma de defender. A gente já está em uma ideia muito estruturada já há muito tempo com eles, e com Danilo quando entra também, ou quando tem que jogar o Alexandro na zaga ou algum menino entrar também. Cada um sabe o que tem que fazer e isso faz da nossa defesa ser muito difícil de ser vazada.
Bom dia, Rossi. Léo José do Coluna do Fla. No primeiro semestre, o Flamengo ele teve rendimentos diferentes no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, né? A Libertadores o Flamengo apresentou números bem diferentes do Campeonato Brasileiro. E aí, em alguns momentos, a galera começou, grande parte da torcida e também da imprensa, começou a fazer questionamentos sobre confiança, sobre o estilo de jogo do Flamengo de Libertadores no Campeonato Brasileiro. E agora, mata-mata é outra competição em relação à fase de grupos. Eu queria entender como que chega a confiança do elenco, como que chega não só a confiança, mas como que o grupo chega como um todo para essas quartas de final da Libertadores. Eu acho que o grupo chega de uma maneira muito boa, não só quem joga, sino por também quem tem que entrar no jogo. A gente vem, todo mundo vem respondendo bem, quem joga de titular, quem entra desde o banco, vem respondendo bem. O outro dia deu para ver, tipo assim, o primeiro gol foi no primeiro tempo, o segundo gol já chega com Plata, com Carrascal, com muitos jogadores que entraram depois, mesmo Carrascal que dá assistência para o Emerson também. E isso aí, a gente tem que saber que quem está fora tem a mesma vontade de quem está jogando, e isso faz que a força do grupo seja cada vez mais forte. E com respeito a como a gente chega num confronto da quinta-feira, acho que chegamos de uma boa maneira, com um grupo com muitos jogadores em alça, porque vem demonstrando dentro do campo que a gente vem fazendo as coisas bem, e a gente cada vez tem a melhor ideia do que a gente tenta jogar. Tivemos jogadores que chegaram na metade do ano na janela e acho que já estão mais entrosados no time, já tem uma ideia, tipo o Saúl, o Jorginho que chegou lá no Mundial também, o Lino que chegou há pouco tempo, o Emerson. Acho que cada um precisa sua adaptação e que cada um deles já está dentro dessa adaptação já feita, que faz que nossos times sejam muito fortes. A ausência de Jorginho no Flamengo tem causado expectativa e ansiedade na torcida, especialmente com a aproximação do confronto decisivo contra o Estudiantes, pela Libertadores. O volante está se recuperando de um edema muscular na coxa esquerda e vem realizando trabalhos individualizados no campo com a fisioterapia, sem previsão exata para retorno. Desde sua estreia, Jorginho foi titular em 14 das 16 partidas em que ficou à disposição, e sua importância no meio-campo é evidente. Ele foi peça-chave em competições como o Mundial de Clubes e o Campeonato Brasileiro, sendo maestro que organiza a saída de bola, conecta defesa e ataque e garante equilíbrio tático. Sua ausência obriga Filipe Luís a pensar em alternativas e a testar diferentes combinações no setor, pois o Flamengo não conta com Pulgar, que segue em recuperação de cirurgia no pé direito. Nos últimos jogos sem Jorginho, Filipe Luís vem variando o meio-campo, tentando manter o nível da equipe mesmo sem a presença do titular. Contra o Grêmio, o trio escolhido foi de La Cruz, Saúl e Arrascaeta. Já diante do Juventude, foi Alan, Saúl e Arrascaeta. Outras formações também foram testadas nas partidas contra Mirassol e Los Angeles, utilizando Everton Araújo, Alan e Matheus Gonçalves em diferentes combinações. Esse rodízio mostra a versatilidade do elenco, mas também evidencia o desafio do treinador em encontrar o equilíbrio ideal, pois cada jogador tem características distintas de marcação, infiltração e criação. A posição que Jorginho ocupa é estratégica, e a falta de entrosamento natural entre substitutos pode afetar o ritmo do time em jogos de alto nível, como os mata-matas da Libertadores. A expectativa agora é que Filipe Luís encontre a melhor formação para manter o domínio do Flamengo, garantindo controle de posse, transição rápida e segurança defensiva. A disputa pela vaga sem Jorginho envolve nomes como Alan, De La Cruz e Everton Araújo, todos buscando aproveitar a oportunidade para mostrar serviço. Apesar da rotação de trios no meio-campo, a consistência do Flamengo não foi comprometida, e o time segue líder no Brasileirão, com 50 pontos em 22 jogos. A decisão de quem será o escolhido dependerá do rendimento nos treinos e da capacidade de executar a filosofia de jogo do treinador, mantendo o nível de intensidade, pressão e criatividade que caracterizam o rubro-negro em 2025.